Meu nome é Shellen Galdino, eu sou assistente social, sou professora de serviço social, sou aqui responsável pela página Serviço Social para Concursos. E hoje a gente vai estar aqui com o professor Emanuel Silva, que está aqui na minha frente, eu já vou passar para ele. E a gente vai bater um bate-papo, coisa bem tranquila, bem leve, como diz o professor Emanuel, sobre proteção social e território, que é um tema muito importante para a gente do serviço social, que não só atua na assistência social, não, gente, para toda a nossa profissão, independente da área de atuação em que nós estejamos. Eu vou passar a palavra agora para o professor Emanuel, certo? Ele é recém-assistente social, mas, gente, ele tá aqui, ó, na luta há muito tempo, ele é biólogo e tem quantos anos de formação, quantos anos de sala de aula? 21 anos? 21 anos. 21 anos de sala de aula, mestre em serviço social aqui pela UFPB, doutor em serviço social lá pela PUC de São Paulo e pós-doutorando, não lembro, lá em serviço social. Mas é lá em Portugal. Isso é pela PUC São Paulo. E com um projeto de sanduíche. Com Isquité. Com Isquité, lá de Portugal. Boa noite a todos e todas presentes nessa live. Para mim, eu quero agradecer a professora Shellen Galdino pelo convite. Nós que fazemos parte de um grupo de estudos na FABEX de Fundamentos, Formação Profissional e Serviço Social. Na faculdade nós estamos institucionalizando o grupo, com muito carinho, muito trabalho, e dedicação. Hoje nós vamos falar sobre proteção social e território. Eu vou iniciar pontuando que, de uma forma geral, sabemos que não há sociedades humanas que não tenham desenvolvido alguma forma de proteção social aos seus membros mais desprotegidos, seja de modo mais simples, através de instituições não especializadas e plurifuncionais, como a família, por exemplo, ou com altos níveis de sofisticação organizacional e de especialização. Diferentes formas de proteção social emergem e percorrem o tempo e o espaço das sociedades como processo recorrente e universal, como bem coloca a professora Maria Carmelita Yazbek. Em uma produção de Giovanni, que foi sua tese de doutorado, que é de 1998, ele afirma que a proteção social se compõe através de sistemas. Que esse sistema, por exemplo, ele é às vezes mais, às vezes menos institucionalizado. Que as sociedades constituem para proteger parte ou conjunto de seus membros. Tais sistemas decorrem de certas vicissitudes da vida natural ou social, tais como a velhice, a doença, o infortúnio ou privações que venham a ocorrer com o cidadão. Historicamente, e especialmente a partir da Constituição Federal Brasileira de 1988, ocorreram profundas mudanças na proteção social, com a inclusão da assistência social como política de direitos. Na Seguridade Social, essa foi uma decisão plenamente inovadora. Primeiro, por tratar a assistência social como política pública de responsabilidade estatal e não como ações e atendimentos pontuais e eventuais. Segundo, por desnaturalizar o princípio da subsidiariedade, muito bem colocado por Maria Osanira Silva e Silva em suas produções na discussão dos programas de transferência de renda, segundo o qual a ação da família e da sociedade antecederia a do Estado. O apoio a entidades sociais foi sempre o biombo relacional adotado pelo Estado para não quebrar a mediação da
religiosidade posta pelo pacto Igreja-Estado. Terceiro, por produzir, melhor falando, por introduzir um novo campo em que se efetivam os direitos sociais. A inclusão da assistência social significou, portanto, ampliação no campo dos direitos humanos e sociais e, como consequência, introduziu a exigência de que a assistência social, como política pública, fosse capaz de formular com objetividade o conteúdo dos direitos socioassistenciais do cidadão em seu raio de ação. Tarefa, aliás, que ainda permanece em construção. Dizemos que é um projeto em construção quando olhamos, por exemplo, o SUAS, né, o Sistema Único da Assistência Social. O SUAS é uma política de gestão em movimento, né, que vem sofrendo modificações no momento de sua implementação nos municípios. A concretização do modelo de proteção social sofre forte influência da territorialidade, pois ele só se instala e opera a partir de forças vivas e de ações com sujeitos reais. A professora Aldaís Sposati coloca que a proteção social não flui de uma fórmula matemática ou laboratorial, mas de um conjunto de relações e de forças em movimento. Para a autora, o sentido de proteção social supõe, antes de tudo, um caráter preservacionista e de defesa da vida, dos direitos humanos e sociais, da dignidade humana. Entender o objeto da política de proteção social é entender o significado da assistência social enquanto política pública nos diversos territórios. Afirmamos a concepção fundante de que proteção significa prevenção, o que subtende a redução de fragilidades aos riscos de que, do ponto de vista temporal, podem ser permanentes ou temporários e se inserem no exame da questão do enfrentamento dos riscos sociais. Proteção social se efetiva com política pública. E essa política pública, ela ganha sustentação quando ela entra pela porta de entrada do CRAS, do Centro de Referência da Assistência Social. O papel dos assistentes sociais na efetivação dessa política é fundamental. Devemos lutar cotidianamente para a efetivação dos direitos sociais e manter a política de assistência social como uma política pública. Porque o que nós vemos nos municípios de pequeno porte? Muitos prefeitos se apropriam da política pública, né, para transformá-la em uma coisa que não é o objeto da assistência social. Né? Eu fico até um pouco indignado aqui, é um desabafo, né? Eu estou à vontade, porque eu estou entre companheiros e companheiras, e falar de uma política pública é entender que o profissional do serviço social, que são os assistentes sociais, são fundamentais na efetivação dessa política pública. Porque quando nós efetivamos a política pública, nós estamos efetivando uma política de direitos sociais e de cidadania. Esse I de cidadania se efetiva numa prática profissional com ética. E isso, para mim, Emanuel Silva, é a efetivação real do projeto ético-político do serviço social. Porque nessas transformações políticas em que vivemos, eu faço uma pergunta para você que está participando dessa live. Né? A gente fala muito da materialização do projeto ético-político do serviço social, mas uma pergunta deve ser feita: o que é ser ético-político em um movimento de barbárie? Nós vivemos uma barbárie
dos direitos sociais. E essas políticas estão sendo ameaçadas. Porque uma das grandes vantagens da política de assistência social foi ter sido incluída no tripé da Seguridade Social. Porque ela passou a ter financiamento próprio. Ela passou a ser uma política pública de direito. E nós não vamos permitir que muitos políticos destruam o verdadeiro sentido dessa política, que é o sentido da proteção social. O território, ele é fundamental na discussão da gestão das políticas sociais. O território é o chão concreto das políticas. É lá que o lugar, né, eu chamo de lugar, eu gosto de diferenciar local de lugar, como diz Milton Santos. Local é uma descrição geográfica, né? Não tem vida, serve para o estudo, né? O estudo de estratégias, de gestão. Mas quando a gente fala de lugar, nós estamos falando de existência, de um território cheio de subjetividades que se torna um território usado. O território usado é categoria de análise científica. O território por território, não. Mas o território usado, sim, como afirma Milton Santos. E eu venho de um grupo de estudiosos que parte dessa concepção de território, do território usado, como Milton Santos, Marcos Saquet, da Geografia do Paraná, Adice Koga, né, minha grande amiga, colega, que atualmente é minha supervisora de pós-doutoramento, né, e entender o território enquanto caminho para uma construção que contemple o movimento histórico e multiescalar da realidade vivida, né? Entender esse movimento multiescalar é entender que em um lugar existem sobreposições de escalas que são construídas dentro de um processo histórico e que devem ser analisados em sua totalidade. Eu lembro muito de um grande autor, né, o Kozik, que afirma que nós devemos quebrar a pseudoconcreticidade. Essa pseudoconcreticidade é a forma como os fenômenos se manifestam de forma imediata. Nós precisamos analisar os significados desse lugar a partir de dados históricos constitutivos desse lugar, para entender a verdadeira essência constitutiva do lugar, que constrói, ou melhor falando, forma a rede de relações sociais que estabelecem o território. A dimensão trazida pelos novos estudos socioterritoriais, aos quais nós desenvolvemos aqui no NEPES, é desenvolvido também na PUC São Paulo, pela professora Aldaísa Adice Koga, pela professora Rosângela Paz, pela professora Mariângela Belfiore Vanderlei, né? Tem proporcionado uma análise espacial dos fenômenos, a partir de uma abordagem transdisciplinar e multidimensional. Esta perspectiva requer processos metodológicos que possibilitem a junção de ferramentas interdisciplinares, geoquantitativas, com dispositivos qualitativos, e assim produza novos olhares das condições de vidas do espaço intraurbano. Estes novos olhares sobre as condições do espaço vivido possibilita também novas relações entre os dados estatísticos, o local e o global, resultando assim numa ressignificação da dinâmica social do território, né? Ter esse olhar para o território é importantíssimo. Nós, assistentes sociais, quando estamos atuando, por exemplo, no CRAS, nós devemos fazer esse levantamento do território para entender como e quais metodologias devem ser melhor
adequadas para o trabalho social. Sabemos que não existe uma metodologia para o trabalho social. Existem metodologias no plural. E o assistente social tem que estar preparado teoricamente e metodologicamente para realizar o seu trabalho no CRAS. E dessa forma efetivar a proteção social como direito para todos os cidadãos que acessam os serviços ofertados pela política de assistência social. Por exemplo, eu vou dar um exemplo clássico, que é um estudo desenvolvido aqui na Paraíba, que é esse aqui. Todos estão vendo a topografia social regionalizada do estado da Paraíba, né? Traz dados georreferenciados, importantíssimos para a prática profissional do assistente social. Por exemplo, olha, o IDH, o índice de discrepância, índice de percentual de vulnerabilidade. Entender a vulnerabilidade é entender as condições objetivas do território. E assim, nós vamos organizar o nosso trabalho social e montar a rede de serviços. A rede de serviços depende de você, assistente social. A política de assistência social depende de você. Então, o nosso compromisso ético de estudos, de elaboração, de se debruçar sobre a política e entender o verdadeiro objetivo da política é efetivar direitos. A gente fala tanto na academia em efetivar direitos e muitas vezes essa efetivação está lá na prática. Eu chamo assim, quem vai efetivar esse direito é o assistente social que amassa barro. O que está todos os dias no território, em contato com a população. Eu estou falando super à vontade, não estou me achando numa aula, tá, gente? A gente está aqui numa conversa, mas que eu acho necessário ter essa conversa para dar uma sacudida na gente e nas nossas práticas. Olha aqui, gente, esses dados, que interessante. Olhar para esses mapas e montar nossas estratégias de ação profissional, de atuação profissional, eu acho de fundamental importância para a categoria. O Núcleo de Estudos e Pesquisas em Serviço Social, aqui da UFPB, o NEPS, Núcleo de Estudos e Pesquisas em Política Social, né, vem desenvolvendo estudos que vem ajudando muito a gestão e os assistentes sociais, produzindo materiais que auxiliam na gestão pública da política de assistência social, como a política de educação também e de saúde, né? Foi tomada essas três grandes políticas para desenvolver um grande estudo na Paraíba sobre a capacidade protetiva de famílias, através dos programas de transferência de renda, como Bolsa Família. E estudos também realizados com o BPC, né? O benefício de prestação continuada, né? Que é uma demanda da assistência social, mas que é gerido pela Previdência Social. No mais, eu quero falar e afirmar que esse território usado, cheio de significados, é o chão mais a população. Isto é, uma identidade, o fato e o sentido de pertencer àquilo que nos pertence. É a base do trabalho, da resistência, das trocas materiais e espirituais e da vida. Território usado, utilizado por uma dada população. Milton Santos. E para nós, assistentes sociais, que efetivamos a proteção social, eu deixo uma frase que eu acho que é a cara da gente. É a nossa força na atuação profissional. Eu lembro muito do Chico Sainz, quando ele fala um passo à frente e você não está no mesmo lugar. Obrigado a todos e todas e vamos para o diálogo. Mas é no território. A territorialidade, ela está no campo da subjetividade. Por exemplo,
A pesca artesanal, um exemplo, desenvolvida pelos indígenas, é uma territorialidade. As costureiras, as rendeiras do Alto Sertão da Paraíba, de um coletivo de mulheres, é uma territorialidade, né, dessas mulheres enquanto um coletivo. E o território usado é onde nós vamos analisar e fazer os mapeamentos, né, dos equipamentos, dos serviços, para entender como esses serviços e esses equipamentos estão sendo utilizados. Proteção social é garantir o direito de cidadania a todo cidadão. Isso é proteção social. O professor Sérgio Pogan, do Instituto de Estudos Avançados de Sociologia de Paris, ele diz que proteção social ou se efetiva a partir de duas perguntas: com quem você conta e como conta. Isso é se sentir protegido, com quem conta e como conta. Porque a proteção social, ela tem uma dimensão gigantesca. Desde os primórdios, as sociedades humanas desenvolvem formas de proteção social aos seus membros. Desde a pré-história, porque foi a forma de se manter vivo, de se manter na sobrevivência, né? Então, manter as populações menos favorecidas vivas é garantir formas de proteção social. Então, imagine o papel fundamental dos profissionais do SUAS, né, na efetivação dos direitos, de garantias de direitos, do acesso, né? Por exemplo, para mim, pobreza não pode ser avaliada quantitativamente. O indivíduo tem a per capita X, de X para baixo, ele está na extrema pobreza. Não. Eu tenho a concepção que pobreza é uma categoria multidimensional. A pobreza é o não acesso à saúde, à educação, à assistência social, à cultura, ao lazer. Isso é pobreza. Então, qualquer cidadão, ele pode estar acometido à pobreza. Mesmo sendo, por exemplo, eu, pesquisador universitário, me vejo muitas vezes pobre, porque não tenho acesso à cultura, muitas vezes, quando um show é muito caro, um espetáculo é muito caro, e nós sabemos que a intelectualidade humana necessita da arte e da cultura para se desenvolver. É tanto que quando a gente discute Gramsci, quando a gente discute Lukács, a gente discute arte e cultura numa determinada teoria, porque é onde se desenvolve uma ideia teórica. É a partir da literatura, né? Os grandes estudos marxistas, por exemplo, eles partem da literatura clássica para se fundamentar, porque é aí que se monta um arcabouço intelectual. O indivíduo não se desenvolve, aí entra dentro do patamar biológico, que é o desenvolvimento humano, né? Para mim, esse desenvolvimento humano, enquanto caráter biológico, ele se materializa no social, né? Ele acontece no social. É o social que estabelece as redes de relações sociais, tão bem colocado pela nossa célebre Marilde Yamamoto, né? Com sua grande tese, que é de fundamental importância para a nossa profissão, porque nos tirou de um campo e nos colocou outra através da tradição marxista. É isso, gente. Quero agradecer, né, a vocês disponibilizarem o tempo de vocês para aprenderem, né? Porque isso aqui foi uma conversa, a gente tá num processo, todos nós em processo de conhecimento. E eu espero, Emanuel, já fazer a intimação ao vivo, que essa não tenha sido a sua última participação aqui na nossa página, né, pra gente.